Depois, a próxima. Agora é a Agora eu qualquer terapia, porque eu chorei. Você foi. Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs. Estamos nos preparando para a nossa atividade desta noite. Ajustes finais. Vamos ao trabalho. Está saindo lá, né? Pronto. Ajustando aqui o nosso som. Segunda-feira, dia 4 de setembro, pois é, 4 de setembro do ano de 2023. Estamos aí entrando no 9º mês do ano. Daqui a pouquinho vai ser Natal, falta pouco. Os últimos 3 meses são meses que passam muito rapidamente. E estamos nós aqui na Casa de Maria Madalena para mais uma noite de amparo, de prece e de vibrações para os nossos irmãos desencarnados. As nossas vibrações de hoje também são dedicadas aos nossos irmãos drogados, que as nossas vibrações possam chegar até eles, ajudando a que eles se fortaleçam para que consigam dar o passo importante, se livrando desses vícios, do vício que os prende às drogas. Então, nossa irmã Giovana já está aqui a postos, pronta para trabalhar. E se eu conseguir abrir o microfone dela. O microfone dela está teimosinho. Vamos trabalhar, dona Giovana? Vamos trabalhar. Hoje o som está bem enrolado para mim, não sei por que, porque eu estou com o ouvido meio. Pode ser que eu estou com 2 microfones abertos. Vou desligar um. Não. Deve melhorar agora. Está meio misturado. Não é que eu não esteja escutando, não. Está muito misturado. Agora estamos só com um microfone, que é o seu. Então deve melhorar para todos. Boa noite a todos. Somos nós. Então vamos ao nosso trabalho de hoje, Giovana. Vamos ao nosso trabalho, é o nosso encontro marcado. E por falar em encontro marcado, eu estava me lembrando que um amigo meu que nem era católico, ele era discípulo de Ramana Maharishi, indiano. Era o mentor espiritual dele. E na nossa prática na natureza, em Mendes, no carnaval, a gente cantava a musiquinha. Eu marquei o encontro com Deus, neste santo lugar de oração. Neste encontro de amor, pedirei ao Senhor um alento para o meu coração. Então, um alento para o meu coração, para o coração daqueles que nos ouvem, para os corações daqueles que eu amo
e daqui a 10 mil anos para o coração daqueles que eu ainda não amo. Amarei. Giovana, eu vou te pedir para você cantar novamente, porque estava sem som para algumas pessoas. No carnaval eu faço um retiro espiritual e um amigo meu, que era discípulo de Rama Maharishi, filosofia oriental, nas nossas práticas na natureza, ele costumava cantar essa musiquinha. E como esse é um encontro marcado, planejado, programado e preparado cuidadosamente, tem nada de, tudo é sempre a mesma coisa, mas nós sempre nos preparamos, porque o nosso Divaldo Franco, uma vez foi fazer uma palestra, como era uma palestra que ele já havia feito uma semana antes, ele achou, estava meio ocupadinho, ele achou que não precisava rever a matéria. Aí o que aconteceu ao nosso querido Divaldo Franco? Deu um branco na hora que ele ia começar a palestra. Então a mentora espiritual dele aproximou-se e disse: viu o que acontece com o trabalhador que não se prepara? Eu agora vou te ajudar, mas na próxima eu vou te deixar sozinho. Divaldo Franco. Então, temos um encontro marcado, que foi preparado, programado, e já estou com o início daquilo que vou fazer segunda-feira que vem, que é o estudo. E na prática que nós fazíamos na natureza com Luiz Gonzaga, ele cantava durante a palestra dele, um conhecimento profundíssimo de filosofias, de todas as filosofias. A gente cantava essa cançãozinha que é da Igreja Católica. Eu marquei um encontro com Deus, neste santo lugar de oração. Neste encontro de amor, pedirei ao Senhor um alento para o meu coração. Então, peço um alento para o meu coração, para o coração daqueles que estão nos vendo e ouvindo, os corações das pessoas que eu amo, que eles estejam em paz, que eles estejam bem, que eles estejam em harmonia, junto com as suas famílias. E daqui a 10 mil anos, aqueles que eu ainda não amo, que aí eu já estarei amando. Por enquanto, não. Por enquanto, farinha pouco, meu pirão primeiro. Hoje é dia da nossa prece para os desencarnados. E vamos começar com a pagelazinha da minha folhinha amada, Sagrado Coração de Jesus, da editora Vozes, que é uma editora católica. É da primeira sexta-feira do mês de setembro. Valores do coração. Deus é o Altíssimo, desde que não cabe em nossos conceitos. E, ao mesmo tempo, é aquele que encontramos na melodia das frágeis coisas do coração. A Sagrada Escritura nos fala dele como murmúrio, leveza, brisa, como experimentou Elias no Horebe, Monte Horebe. O autor sagrado insinua que o Senhor não teve violência, mas de sua suavidade, e não de um furacão ou de um terremoto. Deus está nos valores do coração: bondade, amizade, meiguice, compaixão, gratidão, fidelidade, ternura. Davi de Azevedo, da Ordem Franciscana dos Menores, fala que é legítimo procurá-lo na ternura do coração materno, na conduta da criança, na candura da criança, no sorriso de paz de um canceroso desenganado pelos médicos. Nos valores do coração encontramos o coração de Deus. Então, no sorriso de um
canceroso que tem um diagnóstico médico e mesmo assim mantém o seu ânimo, mantém a sua coragem para enfrentar aquilo que está destinado para ele. E nós temos exemplos disso, né? Então, as pessoas falam que tem muita fé, fala-se muito em Jesus, mas na hora do vamos ver a crise, aí é difícil, né? Então, vamos fazer a nossa canção da mensagem de Francisco de Assis, do Homem Amor. Depois vamos fazer a prece de Cáritas, depois a prece. Olha, põe o evangelho para mim ali, filha, por favor. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Ai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Pai, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. E assim seja. Agora a prece para os nossos irmãos desencarnados. Embora na prece de Cáritas já se fala de encarnados e desencarnados, assim como na nossa oração, que é do livro Evangelho segundo o Espiritismo,
A prece também fala dos encarnados. Na realidade, essa diferença é apenas de vibração de ambiente. No capítulo 28, a prece 66. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Falíveis nos fizeste, mas dando-lhes capacidade para resistir ao mal e vencer. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos que não puderam resistir aos seus maus pendores, que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos cerquem, que a tua luz lhes brilhe diante dos olhos, e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes e arrependidos. Pedimos-te, Pai, igualmente, por aqueles nossos irmãos que não tiveram forças suficientes para suportar suas provas, nossos irmãos suicidas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar, e só aos teus pés temos que depor. Grande, porém, é a nossa fraqueza, e a coragem nos falta muitas vezes no decorrer da jornada. Compadece destes servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a tua justiça os poupe e consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças no futuro. Porque a perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostrai, Senhor, aos culpados que desesperaram. E sustentados por essa esperança, eles aurirão forças da grandeza mesmo de suas faltas e seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado, o presente, e se prepararem para as grandes conquistas que os aguardam no futuro. Aos nossos irmãos que estão na erraticidade, se preparando para as novas jornadas, muito progresso, muita disciplina, muita paciência, muita vontade de vencer os maus pendores, as paixões inferiores, e fazerem uma programação bastante avançada para o seu progresso futuro. Que assim seja. Hoje nós vamos fazer, eu já fiz a leitura dessa meditação do livro do meu amigo Dr. Fritz, Metafísica das Curas, de Dr. Fritz, Técnicas e Percepções. É a abertura do livro. É uma mensagem de um bem-aventurado, de uma doação ao planeta Terra. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno há indiferença, acerca-te de mim. Eu sou a luz, sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e nobreza de teus sentimentos. Quando te extinguir o ânimo para arrastares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força capaz
de remover as pedras do caminho e de sobrepor-te às necessidades do mundo, às adversidades do mundo. Quando inclementes os vendavais da sorte te açoitarem e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para teu corpo e tranquilidade para teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca por mim. Eu sou aquele que te dará a paciência que te faz vencer os trânsitos mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos, grita por mim. De mim receberás então o bálsamo que cicatrizará as chagas e te minorará os padecimentos. Quando o mundo te iludir com promessas falazes e perceberes que ninguém mais pode te inspirar confiança, vem a mim. De mim sentirás a sinceridade que sabe compreender a franqueza das tuas atitudes e a excessitude dos teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimento, chama por mim. Eu sou a alegria que desafia. Eu sou a alegria que insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando, um a um, te feneceres os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela por mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando a impiedade recusar-se a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até das tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz e de entendimento e te habilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição terna e sincera, e te desiludires do sentimento do teu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. E quando, enfim, quiseres saber quem eu sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. Chamo-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Eu sou Jesus, aquele que estará contigo até a consumação dos séculos. Graças a Deus.
Ou seja, né, amiga Giovana? Sempre, 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 em todos os momentos, em todas as situações, podemos, devemos estar com Jesus, né? Ele se predispõe a estar conosco em todos os momentos. E nós, na nossa caminhada, muitas vezes esquecemos dele, principalmente quando as coisas estão bem, né? Quando as coisas estão fluindo, a gente esquece de todo o esforço, todo o amparo que ele proporcionou para que as coisas estivessem bem. Mas muitas vezes, no momento difíceis, nós ainda nos desesperamos, né? Não confiamos o suficiente para entender que ele, nosso irmão, está junto de nós, nos amparando sempre. De prece. Está perto do pedido de prece? Juraci, concordo. O texto é lindo, realmente. A Juraci fez comentários, o texto lindo. Realmente concordamos. Aos nossos irmãos que pediram prece, os nomes já foram anotados. Bom. E é sempre bom, né? Esse livro, né, Metafísica das Curas, do Dr. Fritz, é um livro que tem uns textos muito bonitos também. Né? Eu estava aqui procurando para ver se a gente conseguia um PDF, mas não consegui um PDF. Mas olha só, tem vários livros com precinhos bem camaradas, né? Tem aqui na estante virtual, por 16,5. Então, vale a pena assistir. É uma obra realmente rica, que nos esclarece. E são espíritos que, pela elevação deles, eles conseguem perceber melhor Jesus, né? Porque essa semana nós participávamos de um estudo, semana passada, muito interessante, por sinal, com a nossa queridíssima irmã Miranda, Fátima Miranda, e ela esclareceu um ponto muito importante para a gente, né? Falando de mediunidade, nossa capacidade de comunicação com os espíritos, e muitas vezes nós temos a presunção de receber espíritos superiores. E ela esclarece que, tadinho de nós, tadinhos de nós, a diferença de vibração é tão grande entre nós e eles que é impossível para eles. Muitas vezes, como deve acontecer com Jesus na grande maioria dos casos, eles usam espíritos de nível intermediário para trazerem suas comunicações. Ou espíritos, né? Faz uma escadinha de níveis até que chegue ao nível. O ser humano nosso. comum não consegue, não suporta a vibração. Não tem. Nós estamos... Eu ainda não vi. Já vi algumas vezes manifestação da irmã Sheila e do Dr. Bezerra de Menezes. O médico que tem o merecimento de receber a irmã Sheila ou o Dr. Bezerra de Menezes chora. A emoção é tão grande que o médico chora e fica completamente descompensado, porque a vibração, o corpo físico da gente não suporta. Ela cita Chico Xavier, recebeu algumas comunicações do plano superior que foram mediadas por Emmanuel. Porque o Chico não tinha vibração para receber a mensagem. Olha só, direto. Ele precisou passar por Emmanuel, para Emmanuel passar por Chico. E aí a gente ainda se acha muita coisa, né? Caramba, né? Temos muita coisa para estudar, muita coisa para aprender. Mas é essa a nossa caminhada, estamos aqui para isso. Temos a oportunidade, esse exemplo, né? O momento de hoje é um exemplo disso,
É o momento que podemos aqui nos esclarecer. Um abraço, um beijo, Juraci. Deus te abençoe. E vamos caminhando. Então, encerrada a prece para os nossos irmãos encarnados, vamos nos preparando aqui para iniciar o nosso tema livre. Eu vou deixar por 2 minutinhos aqui a tela para vocês, enquanto eu vou dar uma arrumada aqui no ambiente, para que a gente possa nos preparar para os temas livres. Tá ok? Só 2 minutinhos. Jorge Chanches. Eba, Jorge. Então vamos ao trabalho, já estamos aqui na nossa mesa de trabalho, com os nossos irmãos aqui já postos, nossa mesa de trabalho, de estudo, de oportunidade, e vamos aqui nos preparando para a nossa conversa de hoje, nosso tema livre. E aí, enquanto vocês, já sei que são muitas as perguntas que vocês têm hoje para a gente, né? A Rosana está dizendo aqui que está chovendo perguntas aqui. Né? Tantos quanto os bichinhos da luz que apareceram hoje. Né? O calor está tanto que apareceram os bichinhos da luz aqui. Mas na semana passada, já quando nós anunciamos o tema livre, já surgiu uma sugestão bastante interessante de um tema para conversarmos a respeito. A questão da loucura. Como o Espiritismo nos esclarece a questão da loucura. E, obviamente, como veio com antecedência, como a Giovana falou, né, nós temos que nos preparar, tem que fazer o dever de casa. Embora eu tivesse já uma ideia da resposta, fui buscar mais elementos para que a gente pudesse conversar a respeito. E foi muito boa, sempre é, né? Porque eu tive contato com uma transmissão de um irmão nosso, que se chama Milton Menezes, na tvnovaluz.com. Está disponível na internet, gente. É um psicólogo espírita. E ele tem um programa que eu me perdi aqui na anotação, que eu acabei esquecendo a anotação em casa, mas estou tentando colar aqui de alguma coisa. Ele tem um programa muito interessante que aborda os problemas psicológicos pela visão do espiritismo, que ele apresenta uma vez por semana. É tvnovaluz.com. Vou botar aqui para vocês, para que vocês possam botar, deixa eu botar como banner. tvnovaluz.com. tvnova. O pessoal está aqui brigando com os bichinhos. O nome dele é Milton Menezes. Pronto. Está aí para vocês, né? tvnovaluz.com, Milton Menezes. Muito interessante, tá? Podem dar uma... Vale a pena
E ele tem uma postagem de uma entrevista na TV Nova Luz, exatamente falando de como o Espiritismo entende a loucura. Então, enquanto vocês estão preparando aí as perguntas para a gente, né? Não sei que são muitas, nós vamos aqui conversando um pouquinho sobre esse tema. Bom, ponto de partida para que a gente comece a entender qual é a verdadeira vida nossa. A material ou espiritual? Espiritual. Espiritual. Então, esse é um ponto importante. Tudo que acontece na nossa vida tem início na vida espiritual. Não é diferente com as questões psicológicas e com a loucura. Elas vêm da nossa situação primeira, que é de espíritos. Então, como é vista a loucura? A loucura, segundo os psicólogos, é uma desorganização da nossa personalidade e do nosso pensamento. Então, eu tenho uma desorganização. Essa é a loucura em si. Muitas vezes se confunde por uma limitação nossa, da nossa ciência, uma questão importante, que é a nossa percepção. Nós já conversamos com essa palavra é muito importante para a gente, entendimento do que é percepção. É como cada um de nós vemos o que se apresenta para a gente, o nosso mundo. Nós estamos no mesmo ambiente, mas cada um de nós tem uma percepção própria do ambiente. Essa percepção, ela varia em níveis. Há indivíduos que têm uma percepção muito além da percepção mediana da maioria de nós. E eles conseguem ver, no mesmo ambiente, coisas que nós não vemos. Então, imaginemos que nós estejamos batendo papo com alguém que tem uma percepção muito além da nossa. E aí, de repente, ele olha para um pedaço de madeira e a percepção dele permite a ele ver a árvore da onde saiu aquela madeira. A percepção dele está num nível diferente da nossa. E nós estamos conversando com ele. E, de repente, ele começa a falar da árvore do local. O que nós vamos entender? Que ele está... Às vezes até a gente diz que ele está viajando. O viajando não está nem tão errado, né? Ele viajou para uma outra dimensão, para um outro nível de percepção. Então, há pessoas que têm essa percepção diferenciada. E nós, como não entendemos, como foge à normalidade, classificamos como loucos. Mas esses não são loucos. São indivíduos que têm uma percepção ampliada, uma percepção diferente. Então, vamos voltar aos loucos. São aqueles que têm uma percepção parecida com a nossa, mas que, na construção da sua organização, houve algum distúrbio que perturbou essa organização. Então, determinados valores, determinados significados para eles são diferentes. E eles vivem nessa condição. Qual a causa disso? O nosso irmão Milton chama a atenção que, normalmente, a causa disso está no plano espiritual, na vida desse espírito. O que aconteceu com esse espírito em vidas passadas? Então, ele já traz essa desorganização de vidas passadas. E está tendo uma nova experiência na sequência, né? Lembrando, né? Quando nós vamos para a erraticidade, nós não viramos anjo. Continuamos na sequência do que estamos aqui. Então, se eu era desorganizado mentalmente, fui para a espiritualidade desorganizado. Permaneci lá ainda desorganizado. Posso ter melhorado um pouco, mas continuo ainda desorganizado. E venho para uma nova encarnação, para uma reencarnação, para tentar ou melhorar
ou reajustar, ou quitar as questões relativas a essa desorganização. Uma das causas dessa desorganização é o suicídio, que provoca alterações e já é uma desorganização, né? E que tem consequências aí. As outras são o que nós fizemos também em vidas passadas. E aí, ela vai se manifestar no plano atual, na vida atual, de várias formas. Muito interessante. Ele fala a pergunta também, a sugestão, falava das múltiplas personalidades, né? As pessoas que são ou bipolares, ou que têm múltiplas, né? A Bia só tem duas, mas as que são multipersonalidades. O que pode ser essa questão? Então, o Milton lembra, voltando à questão, é um fundo espiritual, tá? Ou esse indivíduo sofreu na atual encarnação um trauma que fez com que as lembranças da existência passada dele retornassem. E aí, em determinados momentos, ele vive como o espírito velho, com a personalidade da encarnação passada. Ao ponto de que esses espíritos, esses indivíduos, não se lembram do que fizeram, porque exatamente as lembranças da encarnação passada tomaram conta dele. E o Milton cita, gente, que isso tem estudos científicos observando a atuação das áreas do cérebro, que mostra que quando esses indivíduos mudam essa personalidade, eles ativam áreas diferentes do cérebro. Então, não é a mesma área atuando com os dois espíritos, com as duas situações. São áreas diferentes. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que nessa desorganização no passado, ele tenha criado situações de conflito tão intensas que espíritos outros ainda estejam muito ligados a ele e momentaneamente assumem a personalidade dele. Então pode ser um caso de um espírito externo se aproximando, assumindo momentaneamente, e é muito claro isso, que essas múltiplas personalidades, elas não permanecem por longos períodos. Elas são por períodos relativamente curtos, né? Então pode ser um espírito de uma relação conflituosa no passado, que veio e a relação deles ainda é muito forte e toma conta. Seria o que nós chamávamos antigamente de uma incorporação, né? Seria algo desse tipo. Ou a outra situação, que seria o próprio espírito que lembra das questões do passado, de uma encarnação passada, e assume essa personalidade. Perguntas? Nesse caso, desse espírito que chega, ele tem a capacidade de, naquele momento, dominar, digamos assim, seria uma obsessão, né? Sim. Seria um tipo de obsessão. A pergunta, né? Nessa situação, né, do espírito sendo um outro espírito, seria uma obsessão? Sim, seria uma forma de obsessão. Porque nós temos dois espíritos que têm uma afinidade muito grande, ao ponto de permitir que o segundo espírito assuma o controle desse corpo do primeiro espírito. Mas lembrando que aí, talvez esse tipo de obsessão seja uma obsessão mais... Quer dizer, normalmente a obsessão é assim, são flashes, né? São momentos de perturbação, né? Dificilmente elas ficam por longos períodos. É lógico que pode ficar, né? Tem mais uma pergunta aqui. Pode ficar sim. Depende de quê? Da afinidade que eu mantenha com esse espírito. Se eu mantenho afinidade, é aquele negócio, né? Ele se torna íntimo. E aí, quando ficar íntimo, ele vai dormir contigo, ele vai acordar contigo, ele vai comer contigo, ele vai passar 24 horas contigo. Tá. Seria aquele que diz que
que é Napoleão, outro que é uma pessoa... Pode ser, pode ser. Acho que é, né? Pode ser. E o amigo imaginário. Não, não é o amigo imaginário. Não é o amigo imaginário. Porque o que acontece, gente? No amigo imaginário, eu estou consciente e estou vendo um outro espírito. Acontece muito com as crianças. Porque nós sabemos que as crianças, até por volta dos 7 anos de idade, como a reencarnação delas ainda é recente, o vínculo com o mundo espiritual ainda é muito forte. Então, eles trazem ainda essa questão. Tá? Então, eles conseguem ver espíritos realmente e vão conversar com espíritos. Normalmente é o amiguinho que as crianças até brincam. No caso aí é o outro espírito e não tem a questão da obsessão. Ela realmente está vendo o outro espírito que tem alguma afinidade com ela, que não é obsessivo. Sempre, quando a criança começa a crescer, ela esquece. Isso acontece até por volta dos 7 anos de idade. Depois dessa idade, normalmente já desaparece isso. Por quê? Nós sabemos que o espírito daquele indivíduo está se preparando para assumir total controle dessa evolução, que é que se dá, que a gente sabe que é por volta da nossa adolescência, né? Nossa puberdade, por volta dos 14 anos. E aí nós entendemos o que é a crise dos 14 anos, né? A crise da adolescência. Eu não gosto do termo adolescência, porque adolescência é um conceito social. Eu prefiro puberdade, que é a época da maturação. Porque a adolescência varia. Em cada cultura é uma faixa etária, né? Puberdade não. Todas elas vão ser a mesma faixa etária. Então eu prefiro puberdade, que é a transição entre a infância e a fase adulta. É quando a gente assume a capacidade de reprodução. Então, nessa fase, o espírito assume. Então, aos 7 anos, ele começa, quer dizer, começa não, ele já vinha nesse processo de esquecimento da ligação com o mundo espiritual para assumir a questão do mundo que ele está vivendo agora, né, das questões atuais. Tá? Deixa eu ver aqui, tem 2 observações. O Luiz Carlos foi astrologia. Deixa eu ver aqui. E fala do que a loucura está ligada ao espírito, se conseguir, com trabalhos especializados, curar o espírito, termina a loucura? Sim, Luiz. Depende, né, do tipo de tratamento que é feito. Então, por exemplo, o Milton Menezes é psicólogo e trabalhou em hospícios, trabalhou. Então, ele fala que quando ele conversa com os pacientes, a visão dele já é diferente. Quando o paciente chega para ele e diz para ele que está ouvindo vozes, que para um médico ou psicólogo não espírita vai classificar como loucura, né? Ele já não classifica mais como loucura, ele já entende. E ele citou uma questão muito importante, que no CID, o Código Internacional de Doenças, já existe um código para manifestações de cunho espiritual. Ele citou isso. Né? Vejam o vídeo dele, que é muito interessante. Então, ele cita que já tem um código lá, um CID, que é um número de classificação, para manifestações de cunho espiritual. Então, já abre a possibilidade para os próprios médicos não classificarem como loucura, e sim como uma perturbação, que ainda é uma perturbação para eles, mas de cunho espiritual. Tá? Então, se a situação, se o espírito resolve essa questão dessa desorganização, sem dúvida. Ele se reorganiza e, reorganizando-se, ele passa a se comportar e a agir de acordo com a organização normal de uma sociedade. Tá? E o pessoal aqueceu. Juraci, a ansiedade e síndrome de pânico. Depressão se encaixa no que você está falando? Juraci,
tudo se encaixa no plano espiritual. Tudo tem um fundo espiritual. Então, aí já não é mais o Milton falando, né? Sou eu falando. Astrogildo, com o que eu entendo, como eu entendo essa questão. Por exemplo, a depressão. Eu já li algumas interpretações que colocam a depressão como uma insatisfação do espírito frente aos compromissos que ele assumiu e o que ele está fazendo. Ele está insatisfeito com a produção dele, com o rendimento dele, frente aos compromissos assumidos no plano espiritual. E isso gera nele essa situação de parar, de ficar inerte, de depressão, para que ele reveja e busque a movimentação na direção, tá? Então a gente vê, está tudo ligado ao plano espiritual, sim. Provavelmente a síndrome de pânico tem a ver com traumas de encarnações passadas, né? É possível que sim. E a própria ansiedade. Tem duas perguntas aqui, depois eu volto para o Thalita, depois Ivanilde. Os mosquitinhos estão aqui atacando a gente. Quando a gente fala de múltiplas personalidades, a gente está falando de uma obsessão de múltiplos espíritos? Sim, quando a gente fala de uma múltiplas personalidades, né, várias personalidades, sim. É um campo vibratório que eu me permito conviver de tal afinidade a ponto que esses espíritos que estão nessa mesmo campo conseguem se associar. Gente, a gente tem que ter, a questão da afinidade é fundamental. Tem que ter um ponto em comum, né? Tem que ter um ponto de atração. É como se fosse um ímã. Esse ímã vai atrair, ainda não, esse é o terceiro. Esse ímã vai fazer com que todos os outros venham se ligar a esse ponto. Mas esse ponto é um médium necessariamente? Não necessariamente um médium. Não necessariamente um médium. Obsediado. Não necessariamente um médium. Se for médium, mais fácil se torna. Mas não deveria ser mais controlado? Porque o médium ia ter controle Só sobre se ele tiver essa... Aí, o médium que se prepara, o médium que estuda, né? Esse é um ponto importante, né? Então, a Thalita fez a observação de que o médium deveria estar mais preparado. Não. Nem todo médium está devidamente preparado. Nós somos espíritos ainda imperfeitos. Muitos médiuns, né? Até é bom que a gente reforce essa questão. O médium espírita é o médium que estuda. Mediunidade, qualquer um de nós pode ter. Posso usar minha mediunidade? Pode usar sua mediunidade. Mas vamos correr o risco, por exemplo, disso. De não saber usar a mediunidade, e a mediunidade é uma janela para a espiritualidade. Eu vou abrir a minha janela para a espiritualidade sem saber selecionar com quem eu vou me comunicar. E aí abro a minha janela. Tá? Então, pensando bem, olha só, nós somos espíritos imperfeitos, nós somos arrogantes, somos prepotentes, somos orgulhosos, somos vaidosos. Olha só quantos pontos vulneráveis nós temos. Se nós abrirmos a nossa possibilidade de comunicação, sem trabalharmos isso, sem nos prepararmos para isso, nós estamos muito fragilizados. Até porque o médium que se prepara, o médium que busca melhorar, ele fez o esforço na direção positiva, não é isso? E se ele fez o esforço na posição positiva, qual é a assistência que ele tem? Positiva. O médium que não fez esse esforço não tem uma assistência positiva. Está simplesmente vulnerável, né? Então, abre possibilidades, sim. Juraci... Ivanilde, vamos lá. O louco pode ser obsidiado, porque no tempo de Jesus ele parecia muito
grupos que estavam, que eram obsidiados, né? Eram pessoas que estavam sendo dominadas por espíritos. Inclusive tinha um que Jesus perguntou qual é o seu nome, ele disse, Legião, porque eram muitos espíritos que dominavam eles. Sim. Então o louco pode ser uma forma de obsessão, sim. Eu posso proporcionar uma forma de obsessão. Gente, o que é a loucura, né? Voltando, é uma desorganização da minha forma de pensar, da minha personalidade. Se eu era desorganizado na encarnação passada, eu andava com organizados ou com desorganizados? Então eu já tenho um círculo de amigos que são desorganizados. Né? Então, se eu não mudar essa sintonia, quem é que vai me acompanhar? Os desorganizados. Né? E nessa desorganização, e quando a gente fala assim, né, nós estamos esquecendo que nós estamos falando de espíritos desorganizados, não são espíritos evoluídos. Os espíritos evoluídos, nós respeitamos as leis de Deus? Não. Ainda não, não é? Por quê? Porque o nosso nível de evolução ainda não nos dá a condição, não nos permite, não nos dá a condição para respeitar. Quanto menos evoluído, menos essa condição nós temos. Então, esses espíritos desorganizados, eles não respeitam as leis de Deus. Vão respeitar livre-arbítrio? Não respeitam o livre-arbítrio. Diferente dos espíritos evoluídos, que vão respeitar o livre-arbítrio. Então, pode ser sim. A loucura, uma das formas de manifestação é a obsessão, sim, porque a gente vai permitindo que esses espíritos se aproximem e tomem conta da nossa forma de agir. Tá? O Eduardo quer fazer uma pergunta. Tá, já vou, Eduardo. Tá, Juraci, desculpa. A Juraci colocou aqui que ela não colocou como uma pergunta. Ela colocou, sim, que a ansiedade, a síndrome de pânico, sim, se encaixam, sim, no que a gente está falando. Perfeito, Juraci. Vamos lá, Eduardo. Eu estava comentando com a dona Giovana, né, que ia trazer um rapaz. Esse rapaz, ele coleta coisa na rua, né? E ele vai receber joreia lá na igreja. E ele quando está recebendo joreia, ele fica falando direto, né, com os irmãozinhos, eu acredito. Né? E eu tive conversando com ele, indiquei aqui para ele, né, que seria bom para ele. E aí ele estava falando que tem pessoas que não conseguem, tem fraqueza, não conseguem, porque pessoas que ele fica do lado de pessoas que têm vício. Ele não falou que era ele exatamente, né? Mas eu entendi que eu perguntei, é você que tem essa situação, não consegue sair de perto dessas pessoas, mas ele não tem vício, né? Mas ele não tem força para se destacar desse pessoal. Mas, Eduardo, sim, esse é o comportamento de todos nós. Ele está falando de um vício. Quantas fraquezas cada um de nós tem que a gente não consegue se afastar delas? Correto. Ainda temos. É isso. Espíritos nesse nível nosso de desenvolvimento têm essa situação. Todos nós temos ainda uma série de vícios, de fraquezas, que nós ainda não conseguimos nos livrar delas. Tá? As fraquezas e os vícios são mais intensos e outros menos. Mas nós temos também vários tipos de vícios que não aparecem na sociedade. Né? A gente fala, tem mania de limpeza. Não deixa de ser um vício. Né? Que a gente chama de toque. Né? Tem mania de arrumação. Não deixa de ser um vício.
Tudo isso são alterações. Algumas são realmente prejudiciais ao conjunto. Outras são prejudiciais mais ao próprio indivíduo, né? Mas, com relação a esse seu conhecido, ele está bem, está ótimo, ele está sendo atendido. Se ele vai lá, se ele gosta de ir, se a opção dele é o Jorei, que ótimo, excelente, ele está sendo atendido. Ele vai no centro espírita, acho que é na Umbanda também. O que ele tem que procurar é definir o ponto que ele quer de apoio. Porque eu não posso ficar buscando apoio em todos os lugares. Correto. Porque as propostas são diferentes, os caminhos são diferentes, e eu não vou saber que caminho tomar. Certo. Então, eu tenho que escolher um caminho. Aquele caminho que eu gosto, que eu me sinto bem, que eu acredito, eu vou e sigo aquele. Certo. Se eu ficar pegando um pouquinho de cada um, salada de fruta é muito bom, mas salada de fruta. Na vida, a gente não pode sair fazendo salada de fruta com tudo. Certo. Tá? Então, fazer salada de frutas com a religião não é aconselhável. Tá? Então, aí, no caso, é importante que ele vá aonde ele se sente bem e o local de escolha dele. Lógico que o convite, uma sugestão, desde que ela não seja massificante, né? Rosana, vamos lá no meu centro. Rosana, poxa, você não foi. Ô, Rosana, vamos lá no meu centro. Poxa, Rosana, eu vou te pegar na tua casa. Não se deve fazer. Cada um tem o seu momento. E a gente tem que respeitar isso. Tá? Eu nunca chamei ninguém. Correto. A pessoa tem que pedir. E Agora, se a só pessoa... mais uma coisa. Tá. Só mais uma. Eu sou messiânico. E eu venho aqui para o estudo. Tem alguma divergência a respeito disso? Você é que vai dizer. Porque você recebe as informações lá na Igreja Messiânica e recebe as informações aqui. Certo. Vai chegar um momento que teu cérebro, tua compreensão vai entender que as duas informações não estão no mesmo caminho. Elas vão chegar ao mesmo lugar. Todas as duas. Mas elas estão usando caminhos diferentes. Então, quando o caminho começa a se separar, vamos pensar assim, ó. Começa a se separar. Um pé vai para um caminho, um pé vai para um outro. Daqui a pouquinho os caminhos são tão diferentes que eu não consigo abrir as pernas e estar com os dois pés nos dois caminhos. Porque eles são muito diferentes. Tá? Eles podem até vão se unir lá na frente, mas até lá, né? Então, nesse momento, você deve, enquanto você estiver se sentindo bem, no momento em que as informações começarem a se separarem, aí você vai ter que fazer uma escolha, tá? Como todos nós, como a gente faz, tá? Oi, Silvana. Deixa... Dependendo do grau de entendimento da pessoa, isso pode atrapalhar ou ajudar. Vai depender do entendimento da pessoa. A pessoa pode ter um discernimento suficiente para que seria este caminho que eu quero seguir. Entendeu? Ou pode ficar atrapalhado. Se a pessoa já é um pouco fora do equilíbrio, inclusive tem algumas perguntas aqui, cura, que assim, o espiritismo poderia aconselhar. Há vários níveis de desequilíbrio, né? Por exemplo, o próprio desequilíbrio do vício de droga e de bebida, os trabalhos de recuperação acadêmico, eles dizem, tem, como é que se diz, o viciado mesmo, ele aprende a ter controle através da medicação, através da terapia, através de seguir uma filosofia. Ele tem controle, ele não tem cura. Dependendo do nível que ele está, ele tem problemas leves de mania de armação, mania de limpeza, essas coisas assim, que não chega a prejudicar a sua convivência social, é uma coisa. A pessoa falar em
A pessoa que está internada no hospício, que até existe mais, foram extintos, tem níveis de desequilíbrio que a pessoa não consegue. Entendeu? Quando tem controle, dependendo do tipo de desequilíbrio que a pessoa tem controle. Tem uma parte espiritual e tem uma parte física. Às vezes a pessoa pensa que é mediunidade, que é espírito que está falando, e não é. É o próprio espírito da pessoa que está se prejudicando. Não é a outra pessoa. Que é fácil jogar a culpa no obsessor, né? O obsessor só consegue dominar a gente quando a gente não tem força para afastar ele através da oração, através da procura de um caminho, né? O Luiz está te perdendo, né? Luiz, faz uma observação. Eu queria só falar em cima disso que a Tata tinha falado, que a Tata falou que essas múltiplas personalidades podem ter vários obsessores. E também podem ter várias linhas de portações, vidas pregressas, que se alternem, digamos assim. Também. Pode, mas pela conversa com o Milton, pelo que eu entendi, quanto mais distante, porque ele também é psicólogo de vidas passadas, ele também faz terapia de vidas passadas. Me parece que quanto mais distante for essa encarnação, mais difícil se torna a manifestação acessar, né? Mas pode ser sim. Assim como pode não ser da última encarnação, pode vir lá de trás com a outra encarnação. Acredito que seja possível sim. Né? O Luiz fez uma observação aqui. Aquela outra. Luiz fez a observação, deixa eu ver. No caso dos hospícios, seria possível curar doentes mentais? Olha só, Luiz. A cura pela medicina, ela é limitada, nós sabemos. Né? Você não consegue de doenças que não têm cura. Por que não tem cura? Porque a medicina ainda vê a questão como física, como material. E já sabemos que ela não é só material. Mas a medicina também está evoluindo. Tanto é que já temos os kits que classificam como perturbações mentais. Né? Classificação de doença, uma doença mental. Deixa eu acertar aqui o microfone. Espera aí, deixa eu segura um pouquinho, porque senão eu vou perder meu raciocínio. Então já classifica como. Então a tendência é que haja sim. Então, digamos, uma equipe de um hospital psiquiátrico em que tenha vários indivíduos com entendimentos espíritas. Eles vão ter uma abordagem desses pacientes de uma forma diferenciada. A possibilidade de um paciente se reorganizar numa entidade dessa é maior do que em outras entidades. Nós temos visto aí entidades que tratam pessoas com problemas, com perturbações mentais, que são tratados que nem animais. Então, dificilmente alguém vai se curar numa situação dessa, né? Hoje, a gente já sabe que o tratamento evoluiu para uma questão muito importante. Acabar com as internações. Os pacientes serão tratados em casa, aonde você tem maior chance, não é de 100%, mas maior chance de receber amor. Em casa ou numa instituição? Em casa. Então, esse já é um passo importante. Então, há possibilidade? Sim, muita possibilidade. Inconveniente. Oi? Acabaram com as internações por causa das maldades, por causa do choque elétrico, inclusive. Hoje ainda se dá. Mas é a própria evolução. Mas a pessoa, muitas das vezes, a pessoa em casa não tem condição de tratar. Não mas sabe então, mas quando eu falei maior possibilidade. É a minha área. Eu não dei, mas aí, Giovana, é isso que está. Sempre, toda regra. Inclusive, terminou em suicídio. Giovana, olha só, nós temos os extremos e temos uma linha central de comportamento. Nos extremos, nós vamos encontrar, por exemplo, instituições que têm
orientações espíritas para fazer o tratamento. E outros que tratam os indivíduos como animais. A gente não vai ficar abordando os extremos, porque a maior parte está aqui no centro. Então, nós sabemos que tem os extremos, sem dúvida nenhuma. O extremo positivo é bom, porque puxa a gente para esse extremo. O extremo negativo também empurra a gente para o outro lado, porque ajuda, por exemplo, a fechar as instituições. Né? Não, essa forma não funciona. Então, ajuda também. Então, é uma forma de ajudar. Fala. Nem todo caso de paciente é tratado em casa. Casos mais graves, quando o paciente é muito agressivo, existem agora umas casas chamadas casas de transição. Eu tenho uma amiga que ela tem um irmão que ele tem um nível que ele não pode ser cuidado em casa. Então, ele era daquele hospital psiquiátrico, acho que era Anísio da Silveira, que era uma instituição enorme que foi fechada, mas os pacientes, nem todos, puderam retornar às suas casas. O Instituto de Psiquiatria, ali atrás do Instituto de Neurologia, ali atrás do Pinel, ali era muito bom. Agora ele fica numa casa de transição onde uma equipe multidisciplinar cuida dele. Então, nem todo caso volta para casa, né? Porque eles também precisam avaliar que, às vezes, em casa tem casos que a pessoa não tem como lidar. Gente, a gente está falando, tá vendo? Novamente, né? Nós temos situações extremas e temos situações mais graves. É lógico que há situações em que essa desorganização é tão grande que ela se torna perigosa para as pessoas que convivem com ele. E para o próprio indivíduo. Então, um indivíduo desse, ele precisa ser isolado, ele precisa ser tratado. E aí a medicação, ela tem a função de atenuar as atividades desse indivíduo, para que essa desorganização não possa se manifestar tão fortemente. Então, vai ser atenuada. E o tratamento no plano espiritual continua acontecendo, dependendo da assistência que ele esteja recebendo, né? Das vibrações que ele esteja recebendo. Então, a gente tem que procurar lembrar que nós estamos falando que não dá para a gente enumerar, falar de todas as situações, né? Até porque as manifestações, as perturbações psicológicas mentais são amplas, muito amplas, né? Então, não tem. Então, eu estou procurando a linha mais central aí das questões. É lógico que tem situações extremas. Tem duas questões aqui. Ó. Então, não existe cura, Luiz, não existe cura com remédio. Sem dúvida nenhuma. A medicação não cura. Ela adormece, vamos colocar assim, a desorganização. Ela só não se manifesta porque o cara está totalmente dopado e não consegue fazer as questões. Fala, Rosana. Também não pode ter o caso de que esse transtorno, essa doença, essa situação venha para aprendizado também, porque, né, da forma como a gente coloca às vezes, né, uma obsessão, ou mesmo que seja uma coisa vinda de uma outra encarnação, mas é permitido por uma questão didática, digamos assim. Esse caso, ela está colocando assim, não faria parte da programação reencarnatória desse indivíduo, essa situação. Então, aí nós estamos falando das deficiências físicas que comprometem a função cerebral. Essas sim. Sim, só. Uhum. Aí já foi programado na reencarnação que aquele espírito, né, que vai encarnar num corpo que não tem as condições biológicas de se manifestar totalmente. E aí nós vamos ter essas manifestações que são físicas, né? E o Milton cita, aproveitando o teu gancho, que essas perturbações, elas podem ser tão intensas que elas promovam no perispírito alterações na estrutura mental dele, na estrutura e aí do corpo também. Elas podem ser tão fortes que elas cheguem a promover alterações na estrutura biológica e do perispírito do indivíduo. Quando o indivíduo ele é consciente, né, da situação que está ocorrendo, o que ele pode fazer? Quando ele é consciente, ele sabe que tem vários irmãozinhos, né,
assediando ele? O que ele sendo consciente, o que ele pode fazer? No caso, todos nós, aliás, essa pergunta vale para todos nós, porque isso acontece com todos nós. Não, Todos nós temos irmãozinhos próximos de nós, correto. prontos para nos pegarem no pulo. Certo. Né? Mas é Descuida. aquele que está aflorado mesmo. Que... O tratamento vai ser o mesmo. Vigiai e orai. Vigiai para ver quanto menor deve ser o tempo que eu vou passar em desequilíbrio. Então, eu tenho que estar atento. O que eu estou fazendo está certo? Está de acordo? Estou bem? Estou mal? Eu tenho que tomar conta de mim. O tempo não é tomar conta do outro. A gente gosta de tomar conta do outro, né? Pode saber o que o vizinho está vestindo, o que ele comeu. A gente não tem que se preocupar com o vizinho. Aí tem muita coisa para se preocupar com a gente. Então, eu tenho que tomar conta de mim. Eu tenho que saber quanto tempo eu estou numa vibração ruim. Porque aí eu permito a sintonia com eles. Tá? E orar. Orar porque toda vez que eu oro, o que eu faço? Eu elevo minha sintonia, entro em sintonia de espíritos que estão acima de mim. Não vou nem falar de superiores, que sejam acima de mim. Né? São superiores a mim. Pronto, né? Não são espíritos um pouco mais elevados do que eu, que vão poder o quê? Me ajudar. A presença de espíritos mais elevados afasta espíritos menos esclarecidos. Então, se eu passo a conviver com espíritos esclarecidos, os espíritos não esclarecidos não têm espaço, não se sentem bem em se manter próximo de mim. E eles tendem a se afastar. Até porque esses espíritos esclarecidos, eles querem fazer o quê? O bem. Se eles veem um irmãozinho desorientado, o que eles vão tentar fazer? Ajudá-lo. Não afastar, ajudar. Ajudar. Eles vão tentar ajudar. E aí eles vão ministrar passe nesses irmãos, eles vão ajudar para que ele saia daquela sintonia ruim e possa entrar numa sintonia melhor. Então, eles acabam sendo ajudados também. Tá? Opa, tá pegando? Tá bom. Esquentou. É estudo e oração, Eduardo. Estudo e oração. É oração. E o esclarecimento, né? Quando eu falo em vigiar, né? A gente tem vários níveis de vigia, né? Eu posso entender que, por exemplo, se eu não joguei o lixo na rua, já é suficiente, né? Mas compensação, eu não joguei na rua, mas botei ele antes da hora do carro passar. E ele ficou lá várias horas lá exposto, entendeu? São níveis diferentes, eu posso estar vigiando. Quanto mais esclarecido, melhor se torna a nossa percepção dessa vigia. Melhor se torna a minha visão do mundo. Por exemplo, gente, exemplo claro. Essa semana eu vi uma reportagem em que falava que 30 minutos, um objeto plástico, 30 minutos dentro do micro-ondas, ele solta partículas de plástico no alimento que nós acabamos ingerindo. Olha só, todos nós botamos coisas no micro-ondas e deixamos lá mais de 30 minutos. Mas no momento que chega essa informação para a gente, opa, já não vou mais usar o plástico, vou usar um elemento de vidro para poder fazer. Então, você vê como é que nosso cuidado passa a ser maior? Então, quanto mais informação, por isso que os espíritos falam para a gente, estudem. E eles não falam, estudem espiritismo. Eles falam, estudem de uma forma geral. Temos que ampliar o nosso conhecimento para que a gente possa entender melhor as coisas. A busca necessária, né? É a busca permanente necessária, sem dúvida nenhuma. Né? A Cristina, a Márcia Cristina, fez uma pergunta aqui. Como fica o perispírito? É um assunto da moda, né? Como fica o perispírito e o espírito do desencarnado, cuja família doa seus órgãos sem seu consentimento? Então, vamos lá, Márcia. Ele não deu o consentimento, mas ele concorda? É uma situação. Ele não deu o consentimento e ele não concorda. Outra situação. Se ele simplesmente não deu o consentimento, mas era um espírito que já concordava, ótimo.
Ele vai se sentir muito bem porque ele já concordava com a situação. Se ele não concordava com aquela situação, obviamente que inicialmente ele vai se sentir contrariado. Inicialmente. Mas olha só, quando as pessoas doam os órgãos de alguém, elas estão pensando no bem ou no mal? No bem. A energia que envolve esse ato é uma energia altamente positiva. A energia de quem recebe é altamente positiva. Toda essa gratidão que envolve esse ato, certamente vai fazer com que esse espírito atenue toda essa situação e passe a entender que aquilo foi um bom ato. Então, muito provavelmente, né, essa situação do espírito que teve seus órgãos doados, né, do indivíduo que teve seus órgãos doados, sem ele concordar, ele no plano espiritual ele vai ser assistido, esclarecido, e toda essa energia, tudo isso, vai fazer com que essa situação conflituosa se desfaça, né? E ele vai ficar, acredito que ele vai ficar bem, sim. Pode inicialmente se sentir mal por estar sendo contrariado, mas toda essa vibração, toda a energia, sem dúvida nenhuma, vai ajudar para que ele passe por isso, né? Nossa, como tem pergunta. Luiz, eletrochoque, remédio, tá, essas são as coisas. Gente, olha só, nós somos seres ainda imperfeitos. Eu fico imaginando, estava conversando com a minha esposa no outro dia, e estava falando, a gente olha para o passado, olha para as coisas de 50 anos atrás, fala, caramba, como é que as coisas eram? Aí fico imaginando, daqui a 50 anos nós vamos olhar para hoje e vamos falar assim, que é isso? Nós fazíamos isso? É isso, é um processo de evolução, né? Os erros que nós cometemos no passado foram erros importantes porque era a forma que a gente tinha de manifestar a nossa inteligência naquele momento, limitada àquele momento. Ótimo que hoje nós não mais repitamos essas práticas, né? Então, fizemos barbaridade no passado. E olha só, é muito perigoso quando a gente fica citando essas questões, porque, por exemplo, de repente eu era um enfermeiro que adorava dar choque nos maluquinhos lá. E hoje eu estou aqui falando mal do choque, mas lá atrás, de repente eu estava lá no hospício, né, dando choque nas pessoas, né? De repente fui eu que inventei a máquina de choque, eu arrumei uma forma do choque ficar melhor. Então, a gente tem que não pode esquecer que no nosso passado não é maravilhoso, né? Não é maravilhoso, né? Eu sei o que você fez na reencarnação. Bom, Luiz, como não tem interrogação, estou entendendo que não é pergunta. Então, vamos seguir. A Márcia agradece a resposta. Que ótimo, Márcia, que a gente conseguiu. Eu gosto muito de lembrar vocês, gente, que o Astrogildo que está aqui é o médium Astrogildo, né? Que essa casa, e aliás, as coisas se juntam. Tem uma música, ouçam, por favor. É do Milton, não é Milton, Conceição, Carlinhos Conceição. Carlinhos Conceição. Santa Casa Santa. Ouçam essa música. Eu adoro essa música, e essa música, para mim, representa o que é esta casa aqui de Maria Madalena, né? Com toda a força, todo o amparo que a gente recebe. Então, quando nós estamos aqui, a gente está assistido por um conjunto de espíritos. Não é que eu mereça, não mereço, não. Ao contrário, eu preciso de um conjunto mesmo, porque senão eu não resolveria nada. Para que eles possam levar até todos nós essas informações e esses esclarecimentos. Nós estamos buscando, fizemos o nosso movimento de buscar. Certamente vamos ser atendidos. E aí temos o trabalho da espiritualidade. Então, esse momento que a gente vive aqui é de esclarecimento da espiritualidade. Quando nós cantamos a música Agradecemos, Senhor, é isso mesmo, é muita gratidão
por todo o amparo que nós recebemos dos amigos do plano espiritual, em nome do nosso Pai, em nome de Jesus, nos atendendo e cuidando de nós. Tá? E não somos só nós, os nossos familiares também. Não, isso, e a irmã está lembrando que isso que nós recebemos passa por nós e segue. Então, as pessoas que estão próximas a nós, não só nossos familiares, os vizinhos, os colegas de trabalho, os colegas de estudo, as pessoas que convivem conosco, de alguma forma, recebem um pouco desta luz também. Né? Que bom, é a misericórdia do Pai, do Pai que cuida de nós, né? Que está o tempo todo cuidando de nós. Né? A prece que a Giovana fez hoje, de Jesus, né? Que ele cita milhões de situações em que nós devemos buscar Jesus, buscar Jesus, buscar Jesus, é isso. Porque o que é importante? Se eu não buscar Jesus, Jesus não vai estar comigo? Não é isso. Ele sempre vai estar comigo. Mas, no momento em que eu faço o meu movimento de busca, a minha conexão com ele é maior. Né? Porque lei de causa e efeito, gente. Eu busquei, eu me aproximei. Ele vai estar muito mais voltado para me fortalecer e me amparar. Tá bom? A realidade diz, ele está lá nos esperando. Cabe a nós a ação de receber. Até ele. Eu gosto muito daquela imagem em que Jesus está parado à porta, na porta da casa. Né? Eu gosto muito dessa imagem, que ela diz muita coisa. Ele está parado na porta da nossa casa. O que nós temos que fazer? Abrir a porta e convidá-lo a entrar na nossa casa. Né? Ele não vai entrar, ele não vai meter o pé na porta, né? Não vai entrar. A menos, ele até cuida da gente, mas ele está esperando que a gente faça o quê? O nosso movimento, de abrir a porta e convidá-lo a entrar. No momento que a gente se reúne aqui, nós buscamos isso. Então, é o nosso movimento. E certamente isso tem um efeito muito grande. Queridos irmãos, chegamos ao nosso horário. Vamos fazer a nossa pausa, agradecendo muito a participação de vocês. Foi mais um encontro muito gostoso. Me parece, para mim, já foi muito proveitoso, porque os assuntos abordados aqui são assuntos que fortalecem em nós o entendimento das questões, o que permite a gente fazer uma caminhada com menos erros. Né? Ainda vamos errar, mas já estamos nos esclarecendo e diminuindo a quantidade de erros. Eu vou convidá-los a cantar, né? Agradecendo ao nosso Pai esse momento, inicialmente, e depois louvando essa bênção de luz que chega até nós, nos esclarecendo e nos ajudando nessa caminhada. Vou colocar aqui na tela a canção para que a gente possa cantar juntos. Então, vamos nós. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. E agora, quanta luz presente na nossa irmã, trazido pela nossa irmã Cineira Pinto. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a
aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Meus irmãos, uma boa noite para todos. Lembrando que na sexta-feira teremos a nossa